Olá, meu nome é Rodrigo Quirino, seja muito bem-vindo a esse canal e eu quero conversar um pouquinho com você hoje sobre por que algumas pessoas abandonam a fé, por que algumas pessoas desistem da caminhada com Cristo. Então fica comigo até o final que nós vamos conversar um pouco sobre esse tema e eu tenho certeza que esse conteúdo vai fortalecer a sua fé e ajudar na sua caminhada espiritual, no seu crescimento espiritual. Você já deve ter encontrado algumas pessoas que começaram a sua caminhada com Cristo, que começaram a frequentar uma igreja, começaram ali de uma maneira muito empolgante, de uma maneira até contagiante, a sua jornada espiritual, mas que por algum motivo, em algum momento da história, elas abandonaram, elas deixaram, elas saíram da igreja e às vezes a gente fica sem entender o motivo pelo qual essa pessoa simplesmente deixou, simplesmente ela abandonou a fé e não quis seguir em frente. Talvez até aconteceu isso com você, talvez você está vendo esse vídeo agora e você está um pouco afastado e talvez alguns motivos levaram você a isso e é sobre isso que eu queria conversar com você um pouquinho nesse vídeo. Claro que existem vários motivos pelos quais as pessoas abandonam a fé, mas eu queria aqui elencar alguns que eu acredito que são os principais e claro, você pode deixar aqui nos comentários algum outro motivo que você também considera relevante para que a gente depois possa conversar sobre isso e de repente trazer um outro vídeo abordando também esses outros assuntos. Indo direto então para o nosso assunto de hoje, eu queria trazer aqui que o primeiro motivo é um desconhecimento do verdadeiro evangelho. Talvez você pense, o verdadeiro evangelho, existe um falso evangelho? Sim, existe um falso evangelho. E muitas pessoas, por acreditarem nesse falso evangelho, começam a sua caminhada pensando que estão servindo a Deus, pensando que estão servindo a igreja, pensando que estão servindo a Cristo, mas que na verdade estão enveredando por um evangelho que não é o verdadeiro, que não é o evangelho apresentado na palavra de Deus, que não é o evangelho que Cristo nos apresentou. Infelizmente, muitas igrejas pregam um evangelho de prosperidade, pregam um evangelho de sucesso financeiro, pregam um evangelho de sucesso familiar. E algumas pessoas, acreditando nessas promessas que algumas igrejas fazem, alguns líderes religiosos fazem, essas pessoas começam a sua jornada em busca de algo, em busca de solução para os seus problemas, e chega no meio do caminho, elas percebem que as coisas não saíram do jeito como elas imaginaram. E o motivo disso é muito simples. Elas acreditaram numa promessa que não foi Deus que fez para elas. Elas acreditaram numa promessa que não foi Cristo que fez para elas. Elas acreditaram numa promessa que não está baseada na palavra de Deus, e sim numa palavra humana. O verdadeiro evangelho está relacionado com arrependimento e fé, e não com conquista relacionado a esses valores do mundo. Os valores do reino de Deus são outros valores. Então, enquanto os valores do mundo estão baseados na riqueza, na prosperidade, enquanto os valores do mundo estão baseados no sucesso acadêmico, no sucesso profissional, o evangelho está baseado em renúncia, em entrega, em consagração, em santificação. Os valores do evangelho ou os valores do reino de Deus diferem dos valores do mundo. Os valores do reino de Deus estão associados com o fruto do Espírito, como vai dizer para nós em Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito é paz, alegria, amor, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Paulo, quando ele vai escrever aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o seu culto racional. O verdadeiro evangelho nos leva a uma vida de adoração, a uma vida de renúncia, uma vida de entrega, de arrependimento, de mudança, de transformação. Então, quando algumas pessoas não recebem aquilo que elas imaginaram de Deus, quando elas não recebem a bênção que elas estão buscando, elas ficam decepcionadas e acabam abandonando a fé. Mas o fato é que Cristo nos prometeu outras coisas. Por exemplo, Cristo nos prometeu que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Cristo também prometeu que nos daria uma paz, e essa paz ela excede todo o nosso entendimento, excede toda a nossa compreensão. Cristo prometeu que enviaria o Consolador e o Espírito Santo nos ajudaria na nossa jornada. O Evangelho ele não promete prosperidade.
O Evangelho, ele não promete sucesso financeiro, sucesso acadêmico, sucesso profissional. O verdadeiro Evangelho promete o reino de Deus dentro de nós. Por isso que em Mateus capítulo 6, versículo 33 está escrito: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Nesse contexto, Jesus está explicando: não fiquem preocupados com aquilo que vocês vão vestir, com aquilo que vocês vão comer. Não fiquem ansiosos com o dia de amanhã. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E esse reino de Deus é um reino de paz, é um reino de justiça, é um reino de amor. E não um reino de sucesso baseado nos valores do mundo, baseado nos valores terrenos. O segundo motivo que eu acredito que fazem algumas pessoas abandonarem a fé é a decepção com algumas pessoas. Existe uma frase que eu não gosto muito, que ela vai dizer o seguinte: quem sai da igreja por causa das pessoas nunca esteve na igreja por causa de Jesus. Eu condeno totalmente essa frase, porque a igreja é feita de pessoas. E nós que fazemos parte do corpo de Cristo, nós nos relacionamos uns com os outros. E infelizmente, no ambiente da igreja, no ambiente eclesiástico, nós vamos encontrar algumas pessoas que vão nos decepcionar, que vão nos entristecer, que vão nos deixar chateados, abatidos, e que, querendo ou não, vão acabar prejudicando a nossa caminhada. Então nós não podemos julgar uma pessoa que abandonou a fé por causa de outra pessoa, porque infelizmente nós somos pecadores e nós podemos decepcionar alguém ou podemos ser decepcionados por alguém. E quando nós falamos de pessoas, nós também podemos relacionar aqui os líderes religiosos, alguns pastores que infelizmente acabam indo por algum caminho que desagrada a Deus e as pessoas acabam decepcionando, acabam abandonando a fé, porque algumas pessoas pensam: poxa, se nem ele deu conta de manter a fé, quem sou eu para poder manter a fé? E essas pessoas se sentem fragilizadas. Então, infelizmente, algumas pessoas acabam abandonando a caminhada com Cristo, porque olhou para uma pessoa, olhou para outra pessoa, e que tinha ali como modelo, e tinha ali como alguém que poderia ajudar na sua caminhada. E isso, infelizmente, acontece com muita gente. Talvez você esteja nessa situação, você se decepcionou com alguém. Então, a minha palavra para você é que você se alimente da palavra de Deus, que você se alimente do ensino de Jesus Cristo. Se você está nessa situação, eu quero incentivar você a não desistir e procurar os verdadeiros discípulos de Jesus que estão lá, que estão no meio do povo, para que você possa então ser fortalecido, ser acompanhado por essas pessoas, pelos verdadeiros discípulos de Jesus. E se você conhece alguém que está nessa situação, eu quero incentivar você para que você seja essa pessoa que vai caminhar ao lado, que vai estar junto, ensinando, fortalecendo, trazendo palavras de encorajamento baseado no Evangelho de Jesus Cristo, para que essa pessoa tenha força para continuar a sua jornada. Em terceiro lugar, algumas pessoas abandonam a fé porque elas não estão dispostas a pagar o preço. Existe uma confusão aqui. Algumas pessoas pensam que não há nada mais a ser pago porque Cristo pagou o preço na cruz do Calvário. Sim, querido, o preço da sua salvação foi pago na cruz do Calvário. No entanto, o preço para uma vida plena, uma vida com Cristo, uma vida abundante, precisa ser pago todos os dias. Existe uma outra frase, e essa eu concordo muito com ela, que a salvação não custa nada, mas para ser discípulo de Jesus, custa tudo, custa toda a nossa vida. E algumas pessoas não estão dispostas a pagar o preço. O que isso significa? Não estão dispostas a abandonar as velhas práticas, não estão dispostas a serem transformadas, não estão dispostas a renunciarem uma vida que desagrada a Deus, não estão dispostas a se humilharem, não estão dispostas a se arrepender, a buscar ao Senhor, não estão dispostas a deixar algumas amizades, não estão dispostas a abandonar alguns vícios. Então elas não estão dispostas a pagar o preço que o Evangelho traz para a nossa vida. Como eu disse no início do vídeo, o Evangelho está relacionado com arrependimento
e com fé. Precisa haver arrependimento para continuar seguindo a nossa jornada com Cristo. E nós, ao longo dos anos, nós vamos percebendo que existem muitas coisas que nós precisamos nos arrepender. E esse abandono é uma vida de santificação. O que é santificação? É ir se tornando cada vez mais separados dos valores do mundo, do sistema mundano, que nos leva ao pecado, que nos leva à ruína. Então nós vamos nos separando, nós vamos abandonando as práticas. E esse processo de santificação é a vida toda. E, infelizmente, muitas pessoas não estão dispostas a entregar as suas vidas de uma maneira total, real, completa ao Senhor, para que Cristo seja verdadeiramente o Senhor da vida delas. E quando elas não fazem isso, quando elas continuam com a mesma prática, elas vão se decepcionando, porque elas não conseguem atingir alguns objetivos, elas não conseguem ter paz no coração, elas não conseguem exercitar o amor, elas não conseguem exercitar a paciência, elas não percebem que elas estão, na verdade, prejudicando a si mesmas e prejudicando muitas vezes outras pessoas. Então essa falta de desejo de entregar a vida totalmente a Jesus faz com que essas pessoas abandonem a fé, porque elas acham que o preço é alto demais. E por último, não menos importante, algumas pessoas se sentem esgotadas espiritualmente. Se sentem muitas vezes esgotadas fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Por que disso? Porque algumas pessoas trabalham tanto na igreja ou para a igreja, trabalham tanto, se entregam tanto, doam tanto a sua vida em algum ministério, seja ele no ministério infantil, na música, no pastoreio, na evangelização. Algumas pessoas se doam tanto e se entregam tanto que elas acabam ficando esgotadas espiritualmente. Elas estão tão envolvidas que elas acabam se esgotando. E infelizmente, muitas igrejas exigem isso. Exigem que a pessoa esteja lá domingo de manhã, domingo à noite, todos os dias da semana, e exigem que ela seja líder de célula ou que ela seja um líder de ministério, exigem que ela esteja presente em todas as reuniões, em todas as celebrações, e essa pessoa vai se sentindo cansada porque ela não tem tempo de lazer, ela não tem tempo com a família, ela não tem tempo para poder esvaziar um pouquinho a sua mente, ela não dá tempo para refazer as suas forças. E aí, ao longo do tempo, ela se torna então cansada espiritualmente, se doou demais. E essas pessoas, queridos, a gente precisa, com muito amor, com muito carinho, estar ao lado delas. Mostrar para elas que elas são importantes não porque elas fazem, mas porque elas são. Permitir com que essas pessoas saiam um pouco de alguns ministérios e elas estejam ali para ouvir, para aprender. Mostrar para essas pessoas que o mais importante é a família e não o trabalho na igreja. A propósito, deixa eu até comentar algo aqui que eu penso que é importante. Algumas pessoas confundem trabalhar na igreja com amar a Deus sobre todas as coisas. Querido, amar a Deus sobre todas as coisas é o principal e nós temos que fazer. Deus é o principal na nossa vida. Entretanto, o serviço na igreja, o trabalho na igreja, ele não pode ocupar na sua vida o primeiro lugar. Tanto porque a família precisa vir primeiro. Tanto porque você tem outras obrigações que você também precisa dar conta. Então é necessário ter muito cuidado com a quantidade de tempo, com a quantidade de dedicação, para que isso não atropele a vida familiar, a vida conjugal, a vida com os filhos. Então, tudo tem o seu tempo. Não é isso que o Eclesiastes vai nos ensinar? Existe um tempo para cada coisa. Existe um tempo, querido, para ficar com a família. Existe um tempo para ficar com o cônjuge. Existe um tempo para buscar ao Senhor a sós. E existe um tempo também para se dedicar à igreja. Você não pode se dedicar 24 horas, porque senão você vai se sentir esgotado ou esgotado. Então precisa haver um equilíbrio dessas pessoas em relação ao quanto elas trabalham no corpo de Cristo, mas também relacionado à sua vida familiar. Se esse vídeo ajudou você na sua jornada espiritual, peço a você que você dê o seu like e que você compartilhe com outras pessoas. De repente você conhece alguém que abandonou a fé
mande esse vídeo para essa pessoa, esteja em oração pela vida dela. Se você acredita que tem outros aspectos que deveriam ser abordados, deixe nos comentários e com certeza depois nós vamos fazer outros vídeos relacionados a esse tema. Desejo a você e a sua família um forte abraço e até o próximo vídeo.